segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Vamos lá? Versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 6. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos aprender a palavra de Deus aqui nessa noite, vamos aprender. Diz assim a palavra de Deus. Eu queria trazer uma introdução aqui para você entender. Quando uma pessoa ela sente dor, ela vai buscar meios, ela vai buscar auxílio para fazer com que aquela dor ela pare. E se a gente for no médico com uma dor, se for um médico comum, ele vai nos dar um remédio para aquela dor, e eu vou tomar aquele remédio, e aquela dor ela vai embora. Mas você percebe que esse médico ele só deu remédio para que a dor vá embora. Mas aquela dor ela tem uma causa. Então aquela pessoa vai novamente no médico. E agora ela encontra um médico bom, um médico experiente, um médico comprometido. Ele vai analisar o que é que está causando dor para aquela pessoa. Então ele vai na raiz do problema. Ele vai na raiz da dor, ele vai na causa. É diferente. Também nós podemos aplicar a dor humana. A causa da dor humana é o pecado. A causa da tristeza humana é o pecado. A causa do vazio do ser humano é o pecado. Então, um cristão, quando ele sabe que a causa do seu vazio é o pecado, que a causa da dor da alma é o pecado, e a causa dos seus sofrimentos é o pecado, ele vai atrás de algo que vai fazer com que esse vazio vá embora, com que essa dor na alma vá embora. E nós temos que entender uma coisa: o motivo da alegria do ser humano, o motivo da felicidade do ser humano, só pode ser alcançado através do Evangelho de Jesus Cristo. A alegria do ser humano, a satisfação do ser humano, o vazio do coração do ser humano, só pode ser saciado. A alegria só pode ser completa do ser humano por causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A causa, olha aqui, ó, para matar o pecado. A causa, para nós matarmos o pecado pela raiz, é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pastor, a única coisa que pode me fazer feliz é o Evangelho. A única coisa que pode me fazer bem-aventurado é o Evangelho. A única coisa que pode me satisfazer é o Evangelho. A única coisa que pode acabar com esse vazio da minha alma é o Evangelho. Da mesma forma que alguém, quando está doente, procura um médico, da mesma forma alguém, quando reconhece os seus pecados,
A única coisa, o único remédio que pode curar, que pode sarar, que pode cuidar do teu pecado é o Evangelho. E nós vamos aprender hoje aqui o que é ter fome e sede de justiça. Vamos lá? Pastor, o que é ter fome e sede de justiça? O que é ter fome e sede de justiça? Vamos lá? Jesus, ao falar de fome e sede de justiça, ele quis e ele usou uma linguagem figurada que representa desejos, vontades, expectativas. Espera aí. Pastor, o que é fome e sede? São desejos, são vontades, são expectativas por alguma coisa. Uma pessoa que tem fome, ela tem o desejo de comer. Uma pessoa que tem sede, ela tem o desejo de beber. Então Jesus ele vai usar essa figura de linguagem, olha aqui, ó, para representar o que, pastor? Nossos desejos, nossas vontades, nossos anseios e as nossas expectativas por alguma coisa. Primeira coisa que a gente pega aqui, todo mundo tem desejo. Não tem ninguém sobre a face da terra que não deseja alguma coisa. Naqueles que não conhecem a Deus, naqueles que não conhecem o Evangelho, naqueles que são do mundo, eles são dominados. Os seus desejos são dominados. As suas vontades são dominadas pela idolatria. E dentro da idolatria, os desejos mundanos, os desejos de alguém que não conhece a Deus, eles são movidos por poder, eles são movidos por dinheiro, eles são movidos por fama, beleza, prazeres, reconhecimento próprio, vingança, conquistas. Então, peraí, pastor. Os desejos, vontades, anseios, expectativas de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que são mundanas, de pessoas ímpias, quais que são os desejos dessa pessoa? São poder, vingança, fama, prazeres, reconhecimento próprio. O ímpio tem fome, mas a fome do ímpio é a fome do mundo. A fome do ímpio é as coisas do mundo. A fome do ímpio é a soberba da vida, é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne. É isso que o ímpio, é isso que o mundano, é isso que o incrédulo deseja. A soberba da vida, a ostentação dos bens, a fama, o poder, o dinheiro, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Está lá em 1 de João 2,15 e 16. Então o mundo tem fome de poder. O mundo tem desejo de poder. O mundo tem desejo de fama. O mundo tem desejo de dinheiro. Tem desejo de prazeres sexuais. Então quando Jesus usou a figura de linguagem fome e sede, ele está utilizando e fazendo a gente entender que isso se equivale a quê? Desejos e vontades. E aqui, irmãos, aqui, nessa bem-aventurança que nós estamos aprendendo aqui, é uma das maiores evidências de que você é convertido ou não. Quer saber se você é convertido ou não? Nós vamos aprender hoje aqui. Um cristão verdadeiro, quando ele é trazido para Cristo, ele passa por um processo de transformação. Agora, ele é um cidadão do reino de Deus. Agora ele é alguém salvo. Agora ele é alguém bem-aventurado. E aqui eu quebro um protocolo aqui. Primeira coisa que eu quebro aqui. O que é se converter de verdade, pastor? Você vai entender agora o que é conversão. O que é conversão, pastor? O que é se converter? Primeira coisa, se converter não é se batizar nas águas. Se converter não é participar da Santa Ceia. Se converter não é falar em mistérios. Se converter não é profetizar. Se converter
não é fazer parte de algum grupo da igreja, não é ter algum ministério na igreja, não é ter algum cargo na igreja. Não, isso não tem nada a ver com se converter. Tem gente que fala em línguas e nunca se converteu. Tem gente que foi batizado e nunca se converteu. Tem gente que vai para a igreja e nunca se converteu. Tem gente que profetiza e que nunca se converteu. Tem gente que fala em mistério e nunca se converteu. Tem gente que tem cargo e nunca se converteu. Tem gente que tem função eclesiástica e participa de grupo que nunca se converteu. Por quê? Porque se converter não é participar de nada disso. Pastor, o que é se converter? O que é conversão? Conversão é a obra sobrenatural. É a obra toda poderosa do Espírito Santo no coração daquele que era filho de Adão. Conversão é uma obra sobrenatural no coração de alguém que antigamente era filho de Adão, pecador corrupto, que amava o pecado, que amava os desejos da carne. É a ação sobrenatural do Espírito Santo no coração daqueles que antigamente desejavam a fama, a idolatria, o dinheiro, o poder, os prazeres da carne, os prazeres dos olhos, a soberba da vida. Então, conversão é a ação sobrenatural do Espírito Santo no coração daquele que alguém, olha aqui, ó, antigamente era filho do pecado, filho do mundo, filho da desobediência. Então, conversão, aprende aqui, é a ação sobrenatural do Espírito Santo no coração de alguém que antes desejava as coisas do mundo, tinha sua satisfação nas coisas do mundo, era corrupto, filho de Adão, filho do pecado, filho da desobediência. Então uma pessoa convertida é alguém que passou por uma transformação, é alguém que recebeu uma obra sobrenatural do Espírito Santo no seu coração e na sua mente. Quando uma pessoa é salva, ele é transformado em uma nova criatura. Não é ir para a igreja, não é fazer parte, não. Uma pessoa que é salva, um cristão verdadeiro, ele foi transformado numa nova criatura completamente diferente daquilo que ele era. Olha aqui, antes dele receber essa ação do Espírito Santo, ele era uma pessoa. Ele tinha desejos, ele tinha vontades, ele tinha anseios, eles tinham expectativas. Mas agora que ele se converteu, que ele recebeu essa ação sobrenatural do Espírito Santo no coração dele, na mente dele, ele se transformou em outra pessoa. Ele se transformou numa nova criatura, completamente diferente daquilo que ele era antes. E essa transformação, ela vai incluir desejos, vontades, expectativas e anseios. Ou seja, uma pessoa que antes desejava as coisas do mundo, uma pessoa que antes se satisfazia com o pecado, que antes se satisfazia com os desejos do mundo, hoje, depois que ela recebeu essa conversão, essa ação sobrenatural do Espírito Santo, ela mudou seus desejos. Os desejos dela são outros. As vontades dela são outros. O anseio dela é outro. Aquilo que satisfaz a vida dela são outras coisas. Peraí, essa bem-aventurança que a gente está aprendendo aqui, ela fala sobre fome e sede de uma pessoa. Peraí. Quer saber se alguém foi salvo? Quer saber se alguém é convertido de verdade? Quer saber... Peraí, você quer ter certeza se você recebeu essa ação sobrenatural do Espírito Santo? Você quer ter certeza de que você verdadeiramente se converteu? É através dessa bem-aventurança aqui que nós vamos saber se verdadeiramente nós somos convertidos. Se verdadeiramente nós recebemos a ação sobrenatural do Espírito Santo. Peraí,
Sabe como é que você sabe que você se converteu? É pelo tipo de desejo e de vontade que você tem. Frase de WhatsApp, frase de Facebook. Quer saber se alguém se converteu? Você conhece uma pessoa que se converteu, ou você conhece, ou você sabe que você se converteu, é por causa dos desejos e das vontades que você tem. Quais são as vontades e os desejos que você tem? Primeira pergunta. O que é que você deseja? Quais são as suas vontades? Quais são os seus desejos? Quais são as suas expectativas? Hein? Quais são os seus anseios? Peraí. Como eu sei que eu me converti? Através dos desejos e vontades que eu tenho. Antes eu tinha desejos e vontades. Hoje, elas mudaram? Ou elas continuam a mesma? A primeira coisa, se você ainda tem os mesmos desejos, vontades, anseios e expectativas que você tinha quando era ímpio, se você continua tendo hoje, se é isso que governa a tua vida hoje ainda, você ainda não se converteu. Peraí, que tipo de vontade e que tipo de desejo governa a tua vida? Que tipo de vontade, que tipo de desejo que manda na tua vida? Qual é? É os mesmos antes de você se converter? Olha aqui, ó. Enquanto o ímpio tem vontades, olha aqui, ó, que se inclinam para o mundo, que se inclinam para o pecado, que, as vontades dos ímpios, ela é saciada pelo pecado. Ela é saciada com as coisas do mundo. Agora é diferente de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, aquele que se converteu, aquele que recebeu a obra sobrenatural do Espírito Santo na vida dele. Ele tem fome, sede, ou seja, desejos, vontades, anseios pelas coisas espirituais. Ele tem desejo por coisas celestiais. Aleluia. Antigamente, os seus desejos eram mundanos. Os seus desejos eram pecaminosos. Mas depois que você recebeu a ação sobrenatural do Espírito Santo, depois que você virou um cristão, um verdadeiro cristão, os seus desejos mundanos, os seus desejos pecaminosos mudaram. Mudaram para quê, pastor? E mudaram para quê? Para desejos espirituais. Aleluia. Eles mudaram para desejos celestiais. Aleluia. Qual que é a tua vontade? Quais são os teus desejos? Quais são? O que é que te governa? Você é crente. Você que é crente. O que é que governa a tua vida? São desejos mundanos? São desejos pecaminosos? São desejos avarentos? Desejos idólatras? Desejos por fama? Desejos por poder? É a ostentação que te faz feliz? É o poder que te faz feliz? É a sensualidade que te faz feliz? É a prostituição que te faz feliz? É a lascívia que te faz feliz? É isso que te faz feliz? São essas as coisas que ainda te satisfazem? Se são essas coisas que ainda te fazem feliz, se são essas coisas que ainda te satisfazem, você não passou por uma conversão verdadeira. Mas se você deixou tudo isso de lado, se hoje você tem nojo de tudo isso, e os seus desejos são as coisas espirituais, e o seu desejo são as coisas eternas, e o seu desejo são as coisas celestiais, é sinal de que o Espírito Santo passou por aí. E não só passou, ele fez uma obra aí, ele fez uma limpeza aí, ele trabalhou aí. E depois que ele fez tudo isso, ele está habitando aí. Então você se converteu de verdade. Se hoje os seus desejos e as suas vontades mudaram,
de coisas pecaminosas para coisas espirituais, de desejos mundanos para desejos celestiais, para desejos eternos. Verdadeiramente, irmãos, verdadeiramente você se converteu de verdade. Primeira pergunta de hoje: quais desejos governam a tua vida? São desejos carnais e mundanos? Ou são desejos espirituais e celestiais? Essa pergunta confronta. E é nessa pergunta, e respondendo esta pergunta, que você vai ter certeza que verdadeiramente você se converteu. Quais os desejos que governam a tua vida? Pecaminosos ou espirituais? Se for os pecaminosos, você ainda não se converteu. Você só está indo para a igreja. Mas se os seus desejos são espirituais, se os seus desejos são celestiais, se os seus desejos, olha aqui, são eternos, verdadeiramente, você se converteu de verdade. Verdadeiramente você é um verdadeiro cristão. Vamos continuar o ensinamento de hoje aqui. Caso a tua vontade ainda permaneça as mesmas de antes, é provável que a transformação ainda não aconteceu na sua vida. Se você ainda se satisfaz com o pecado, talvez você ainda não se converteu. É diferente. O que é que te traz alegria? É o pecado? O que te traz alegria? É o mundo? O que te traz alegria? São as coisas carnais? Se for, verdadeiramente, você ainda não se converteu. Mas se você tem fome e sede de justiça, você não vai lutar para pecar e pelo pecado. Muito pelo contrário. Você vai lutar pelo céu. Espera aí. O que rege o teu mundo ainda? É o teu corpo? É a beleza? São bens materiais? É o dinheiro? É isso que traz alegria para você ainda? São essas coisas que trazem alegrias para você? São essas coisas que te trazem felicidade? Eu vou te falar algo mais ainda. Nem cura, nem milagre, nem bênçãos, elas podem governar a tua vida. Porque tem cristão que é movido a bênção. Tem cristão que ele só se alegra com bênção. Tem cristão que ele só se alegra com milagre. Que ele só se alegra com cura. O que rege a vida dele espiritual, o que faz ele ir para a igreja é milagre, é bênção, é cura. Da mesma forma que os nossos desejos não podem ser pecaminosos, a nossa vida não pode ser governada por desejos pecaminosos, a nossa vida também não pode ser governada por bênçãos, por milagres, por curas. Não. A gente tem hoje um problema, e eu quero denunciar ele aqui hoje, nesse ensinamento. A gente tem um problema enfrentado na igreja de hoje. E sabe qual que é o problema da igreja de hoje? É a maldita teologia da prosperidade. O que é que a teologia da prosperidade prega, pastor? Ele promete coisas mundanas, abençoadas por Deus. Ele promete dinheiro, fama, sucesso, só que com uma máscara cristã. E essa maldita teologia da prosperidade tem entrado dentro das nossas igrejas. E os cristãos da nossa geração, eles são movidos pelas mesmas coisas que eram movidas antes. É os mesmos desejos de antes, só que agora tem uma máscara cristã, né? Agora tem a bênção de Deus. Peraí. Mas se de fato alguém é convertido, irmãos, se de fato alguém é convertido, ele não está preocupado com cura, ele não está preocupado com bênção, ele não está preocupado com vitória. Não, muito pelo contrário.
esse tipo de coisa, bênçãos materiais, são isso que os ímpios buscam, e não o verdadeiro cristão. Se alguém de fato é convertido, Deus não precisa realizar seus antigos desejos. Deus não precisa dar dinheiro para ele. Deus não precisa curar ele. Deus não precisa dar vitória para ele. Deus não precisa dar sucesso para ele. Deus não precisa dar prosperidade material para ele. Não, ele não é movido a isso. Quem é movido a isso é ímpio e falsos cristãos. Espera aí. Quando uma pessoa, olha aqui, irmãos, olha aqui. Quando uma pessoa verdadeiramente é convertida, irmãos, eu não estou dizendo que você não pode orar por bênção, vitória, milagre, pode sim. Mas isso não pode governar a tua vida. Por quê? Porque um verdadeiro cristão não está atrás dessas coisas. Um verdadeiro cristão, sabe o que é que ele almeja? Sabe o que é que ele almeja? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 3. Ele almeja o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Oh glória! Não é bênção, não é vitória, não é milagre. Não são bênçãos materiais, não são prosperidades materiais. O verdadeiro cristão, ele não quer saber de nada disso. Se Deus dá, amém. Se Deus não dá, ele está preocupado, sabe com o que é? Nós, porém, estamos esperando o novo céu e a nova terra, aonde habita a justiça que a gente tanto almeja, de quem a gente tem tanta fome. O cristão, ele está desesperado para ir morar no novo céu e na nova terra, aonde habita a justiça. Bendito seja Deus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Glória. Aleluia. A pergunta é: o que governa a tua vida, crente? É bênção, cura, milagre, prosperidade? Ou é o novo céu e a nova terra onde habita a justiça? Porque um cristão verdadeiro, se tudo está dando certo, se tudo está dando errado, ele não quer saber. Ele quer saber que a esperança nele, aquilo que ele almeja, aquilo que ele deseja, aleluia, é o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Aleluia. Oh glória. Outro ponto de ter fome e sede de justiça. Vamos lá, outro ponto. Eu estou com 35 minutos de live já. É muito pouco tempo, irmãos. Aqui a gente poderia ficar uma semana só nessa bem-aventurança. Mas o tempo aqui é muito curto, eu quero fazer uma por dia. Então vamos lá. Existe uma sequência intencional das bem-aventuranças. Qual que é a primeira bem-aventurança, pastor? Jesus organizou na sequência correta. A primeira puxa todas as outras. A primeira, pobreza de espírito. A segunda, os que choram. A terceira, os mansos. Qual que é a primeira, pastor? Eu reconheço que eu não sou nada, que eu não tenho nada, que eu sou um mendigo, que eu sou um pecador e que eu sou totalmente dependente de Deus. Primeira bem-aventurança, pobreza de espírito, total dependência de Deus. E quando eu reconheço que eu sou miserável pecador, isso me leva a chorar, que é a segunda bem-aventurança. E quando eu sei que eu não sou nada, que eu não tenho nada e que eu sou completamente dependente de Deus, eu entendo que eu tenho que ser submisso a Deus e a sua vontade. Isso é ser manso. E quando eu reconheço que eu não sou nada, que eu não tenho nada, que eu sou mendigo e que eu sou totalmente dependente de Deus, isso me faz ter fome e sede de justiça. Qual que é, pastor? Ter fome e sede de justiça é eu querer mais de Deus. É eu querer me parecer mais com o seu Filho Jesus Cristo. O que é ter fome e sede de justiça, pastor? É ter fome e sede de Deus. É querer a cada dia mais ser semelhante a Cristo, que é o nosso modelo de justiça. Você percebeu que uma bem-aventurança puxa a outra?
Quando eu reconheço esse Deus e eu sou totalmente dependente dele, eu vou ter fome por ele. Eu vou querer ser igual ao seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso modelo de justiça. Vamos aprender mais uma coisa aqui, ó. Você percebe que uma bem-aventurança puxa a outra? Olha aqui, ó. Pastor, o que é ter fome e sede de justiça, pastor? O que seria essa justiça? Uma frase de maneira simples e resumida para você. Significa o desejo, a vontade de crescer a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, o que é ter fome e sede de justiça? Vou repetir mais uma vez e vou resumir para você entender. É o desejo, é a vontade de crescer a semelhança e imagem de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso modelo de justiça. Ele é o nosso padrão de justiça. Ele é o nosso exemplo de justiça. Então Cristo é o meu exemplo de justiça, é o meu padrão de justiça, é o meu modelo de justiça. Então, o que é ter fome e sede de justiça, pastor? É o meu desejo e a minha vontade de se parecer mais com aquele que é exemplo de justiça. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. O verdadeiro, olha aqui, ó, o verdadeiro convertido, olha aqui, ó, ele tem desejo de se parecer mais com Cristo. Ele deseja as virtudes espirituais. Ele deseja o crescimento interior. Ele não se conforma com a vida espiritual que tem. Não. Ele não se conforma com a vida de oração que ele tem. Ele não se conforma com o conhecimento bíblico que ele tem. Ele não se conforma com o jejum que ele faz, com seu pouco momento de consagração. Ele não se conforma com nada disso. Ele sempre vai querer crescer. Ele sempre vai querer crescer. Ele sempre vai querer crescer a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Sabe o que diz em Efésios 4:13? Que nós venhamos crescer na maturidade, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Ou seja, aquele que tem fome e sede de justiça, ele tem o desejo de se parecer mais com Cristo, e ele não se conforma com a vida espiritual que ele tem. Ele vai querer sempre mais. Ele vai querer sempre mais. Ele vai querer sempre mais. Ele não se conforma com a vida de oração que ele tem. Não, ele vai querer orar mais. Ah, hoje ele ora 10 minutos, mas semana que vem ele quer orar 15. Ah, ele só ora de manhã. Não, então a partir da semana que vem eu quero orar de manhã e à noite. Ele sempre está querendo crescer. Ele sempre está querendo buscar as coisas espirituais para se parecer cada vez mais com Cristo. Aleluia. Aleluia. E é nesse desenvolvimento que o cristão, olha aqui, ó, vai se parecendo sempre mais com Cristo. Por quê? Porque o desejo dele é de buscar. O desejo dele é de crescer espiritualmente. Deixamos de ser meninos na fé. Ele quer deixar de ser menino na fé. Ele quer deixar de ser um crente imaturo. Ele quer deixar de ser um crente carnal. E ele quer buscar mais as coisas espirituais. Eu quero me parecer mais com Cristo. E para mim se parecer mais com Cristo, eu tenho que orar mais. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que estudar mais a palavra de Deus. Eu tenho que jejuar mais. Eu tenho que consagrar mais. Eu tenho que ler. Eu tenho que estudar. Porque é na palavra de Deus que nós vamos conhecer os atributos, que nós vamos conhecer a vontade, que nós vamos conhecer a vida, a revelação de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus. Aleluia. Então eu vou me alimentar mais e mais, meditar mais e mais, estudar mais e mais a palavra do Deus, daquele que eu quero ser parecido com Ele, Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Primeira coisa que a gente aprende. Primeira coisa que a gente aprendeu. O que é ter fome e sede de justiça, pastor? Primeira coisa. Os meus desejos e as minhas vontades são por coisas espirituais e celestiais.
Segunda coisa, pastor, o que é ter fome e sede de justiça? É o desejo e a vontade de se parecer, conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira coisa é desejos e vontades por coisas espirituais e por coisas celestiais. Segunda coisa, o desejo de se parecer mais com Cristo e ser conforme a sua imagem e semelhança. Chegar à estatura de varão perfeito. Chegar à maturidade cristã. Bendito seja Deus. Terceira coisa que é fome e sede de justiça, pastor. Terceira coisa é o desejo de ser santo e puro. O que é ter fome e sede de justiça? Terceira coisa que a gente aprende é o desejo de ser santo e de ser puro. Aleluia. Bendito seja Deus. Espera aí. O que é ser santo e ser puro, pastor? Primeira coisa que você aprende aqui. Uma vida santa não é uma vida sem pecado. Uma vida santa não é uma vida sem quedas. Não é uma vida sem falhas. Uma vida santa, eu vou te explicar o que é. Eu vou te explicar o que é. É uma luta constante para agradar a Deus. Em cada aspecto da sua vida. Tudo que toda atitude que um cristão verdadeiro tomar, toda atitude que um cristão santo toma, ele vai tomar aquela atitude para agradar a Deus, para glorificar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Espera aí, o que é uma vida santa, pastor? Olha aqui, ele tem o desejo de conformar toda a sua vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, nos mínimos detalhes. Ele guarda o seu corpo da sensualidade. Ele toma cuidado com a língua. Ele protege a sua mente. Ele protege os seus pensamentos. Aleluia. Aleluia. Ele é zeloso com as suas finanças. Você percebe que uma pessoa santa não é aquela que nunca peca, porque o lugar que nunca vai ter pecado é no céu. Um cristão que é salvo, ele pode cair, ele pode pecar. Existe uma diferença. Ele não gosta de pecar, ele não gosta de cair. Não. Mas ele vai fazer de tudo. Ele vai lutar. Ele vai guerrear para agradar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Eu quero te fazer algumas perguntas aqui. Você luta para agradar a Deus? Você luta para agradar a Deus? Você tem desejo de colocar a palavra de Deus em prática na sua vida? Hein? Você tem esse tipo de desejo? Aleluia. Um cristão santo, quando ele cai em pecado, ele se entristece. Quando ele não consegue orar de verdade, ele se entristece. Quando ele não consegue ler a Bíblia com dedicação, ele se entristece. Ele chora. Por que ele chora? Porque ele não está conseguindo. Olha aqui, ele não está conseguindo fazer aquilo que ele quer. Olha aqui, um cristão santo, quando ele cai em pecado, ele se entristece. Quando ele não consegue orar e ler a Bíblia com dedicação, verdadeiramente, ele chora, ele se entristece. Quando ele não domina as suas atitudes, ele também se entristece. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus, irmãos. Ele tem vontade de ser perfeito.
Ele tem vontade de ser igual a Cristo. Ele tem vontade de ser santo que nem a Cristo. Ele busca a santificação. Ele busca. E quando ele não consegue orar, quando ele não consegue ler a Bíblia, quando ele cai em pecado, ele fica triste. Por quê? Aleluia. Porque ele quer ser como Cristo. Porque ele quer ser imagem e semelhança de Cristo. Ele quer ser um cristão maduro. Então quando ele tenta buscar as coisas espirituais e não consegue, ele fica triste. Espera aí. Você já ficou triste por não conseguir orar? Você já ficou triste por não conseguir ler a Bíblia atentamente, com dedicação? Você já ficou triste porque você já quebrou um jejum? Você já ficou triste quando você falou, hoje eu vou buscar a Deus, e naquele dia você estava cru e não conseguiu buscar? Você chorou com raiva disso? Você se entristeceu por causa disso? Porque se você se entristeceu por causa disso, você verdadeiramente tem fome e sede de justiça. Você verdadeiramente tem buscado a santidade, tem o desejo de ser santo, tem o desejo de ser puro verdadeiramente. Aleluia! Oh glória! Sem santificação ninguém verá o Senhor. Se tem uma coisa que o cristão, ele almeja, é ver o seu Senhor. E é por isso que ele vai lutar para ser santo e puro todos os dias da sua vida. E no dia que ele tentar orar, ler a Bíblia, jejuar e não conseguir, ele vai se entristecer, ele vai chorar. Por quê? Porque ele quer viver em santidade, ele quer buscar a Deus verdadeiramente, com toda a sua força. Esse é aquele que tem fome e sede de justiça. Bendito seja o nome de Jesus, irmãos. É difícil um pentecostal ensinar, irmãos. É difícil. A palavra do Senhor despede labaredas de fogo, irmãos. Como não sentir a presença de Deus ensinando e ouvindo a palavra de Deus, irmãos? Mas vamos continuar. Sabe qual que é o problema da nossa geração? A nossa geração, não generalizando, mas a maioria não tem fome e sede de justiça. O que é que tem acontecido com a nossa geração? Gosta de frequentar a igreja, gosta de ensaio, gosta de ir para o culto, gosta de chorar adorando, gosta. Mas ele despreza a oração no quarto. Ele despreza a palavra de Deus dentro de casa. Ele despreza... Ô, irmão. A nossa geração, olha aqui, ó, é uma frase para você guardar. A nossa geração, ela está sendo ensinada a ir para a igreja. Ir para a igreja é bom. A nossa geração gosta de ir para a igreja lotada. Faz campanha para você ver como lota. Faz uma campanha para você ver como lota. Por quê? O povo gosta de ir para a igreja. O povo gosta da programação. Faz um congresso. O povo gosta de congresso, irmãos. Quer ver a igreja lotada? Faz uma festa. Faz um congresso. Por quê? Porque o cristão de hoje gosta de ir para a igreja. Mas não é esse o bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Ele despreza a adoração verdadeira. Ele despreza a oração em secreto. Ele despreza o evangelismo. Ele despreza a meditação na palavra de dia e de noite. Mas ele gosta de ir para a igreja. Mas esses que só gostam de ir para a igreja e despreza a oração secreta, a busca secreta, a meditação dentro de casa, a busca pela presença de Deus em casa, a busca pela santificação fora da igreja. Peraí, um cristão verdadeiro que tem fome e sede de justiça, ele ama ir para a igreja. Lembra do salmista? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lembra do escritor aos Hebreus? Não deixem de congregar.
Lembra do outro salmista que dizia: vale mais um dia na tua casa do que 1000 lá fora. Lembra do outro salmista que dizia: olha aqui, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Ir para a igreja é sinal de alguém que tem fome e sede de justiça, sim. Mas ela não é fundamentada só nisso. A nossa geração está sendo criada para ir para a igreja, mas fora da igreja não é cristão. Fora da igreja não busca a santidade. Fora da igreja não ora. Fora da igreja não lê a Bíblia. Fora da igreja não jejua. Fora da igreja não ouve pregação. Fora da igreja não ouve ensinamento. Então só ir para a igreja não é sinal de verdadeiro cristianismo, de verdadeira conversão, não. Sabe qual que é a marca de alguém que tem fome e sede de justiça? Não é só ir para a igreja. Sabe qual que é a marca registrada? Quarta coisa do que é ter fome e sede de justiça. Quarta coisa, o que é, pastor? Em quarto lugar, o que é ter fome e sede de justiça, pastor? Olha aqui, ó, a marca de alguém que tem fome e sede de justiça é o desejo, é a vontade, é o anseio, é a expectativa, aleluia, de conhecer mais a Deus. É desejar, é ter vontade, é desejar mais e mais a presença, a santa presença de Deus. Sabe aquele salmista que dizia no Salmo de número 63, verso 1, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo não almeja o pecado. Olha o que a Bíblia diz. O meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta e sem água. Oh glória! Quarta característica de alguém que tem fome e sede de justiça. Ele deseja Deus. Ele deseja mais de Deus. Ele deseja a presença de Deus. Ele quer conhecer mais e mais a Deus. Ele é como aquela terra seca. Ele é como aquela terra seca que anseia ansiosamente para que chova. É a mesma coisa o cristão, irmãos, que tem fome e sede de justiça. O corpo dele quer Deus, a alma dele anseia por Deus, ele tem vontade de conhecer a Deus, ele tem vontade de buscar a presença de Deus, ele só quer saber de Deus, ele tem fome de Deus, ele ora por causa de Deus, ele lê a palavra por causa de Deus, ele jejua para se aproximar mais de Deus, ele quer Deus, ele quer Deus, ele quer a presença de Deus, ele só quer saber de Deus. Aleluia! Esse é o que tem fome e sede de justiça. É aquele que, olha o que diz no Salmo 105, verso 4. Ó, buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Aquele que tem fome e sede de justiça. Aleluia. Ele busca o Senhor e também busca o seu poder. E ele busca perpetuamente a presença de Deus. Oh glória, irmãos. Não é só ir para a igreja. Não é só ir para o culto. Não é só isso. Olha o que Jeremias vai dizer no seu capítulo de número 29, verso 13. Olha aqui, ó. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Glória. O verdadeiro cristão, irmãos, o que tem fome e sede de justiça, ele busca o Senhor de todo o seu coração. Por quê? Porque ele quer achar a Deus, irmãos. Ele quer mergulhar na presença de Deus. Ele quer sentir a glória de Deus. Ele quer ter comunhão com Deus. Então ele não busca a Deus de qualquer jeito. Ele não busca a Deus relaxadamente, não. Ele busca com o coração, irmãos.
Aleluia! Aleluia! Aquele que deseja a justiça, ele busca o Senhor com todo o seu coração, ele busca a sua face continuamente. Quer ver alguém que teve fome de justiça? Moisés, rogo que me mostres a tua glória. O que é que tu quer, Moisés? Eu rogo que me mostre a tua glória. O que é que tu quer, Moisés? Eu rogo-me que te mostre a minha, olha aqui, ó, a tua glória. Depois Moisés vai orar de novo e Deus vai perguntar: Moisés, o que é que tu quer? Moisés fala: se não for a tua presença conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés tinha fome e sede de justiça. Pergunta para Moisés o que é que ele quer. Ele fala: glória e presença. Glória de Deus e presença de Deus. Esse tem fome e sede de justiça. Moisés, você não quer ver o mar se abrir de novo? Não, quero não. Moisés, você não quer ver a água sair da rocha de novo? Não, quero não. Quer maná, Moisés? Quero não. O que é que você quer? Glória, Deus, presença. Ó, é isso que eu quero. Isso é aquele que tem fome e sede de justiça, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, deixa eu aplicar aqui. Você tem fome e sede de justiça, irmãos? Você tem fome e sede de justiça? Você tem? Você tem fome e sede da presença de Deus? Você tem fome e sede por Deus? Você anseia pela presença? Você tem vontade de buscar a presença? Desejo de buscar a presença? Desejo das coisas espirituais? Você tem? Se você tem, você é bem-aventurado, meu irmão. Você é bem-aventurada, minha irmã. Ei, que irmão, se você tem esses desejos que eu acabei de falar, Jesus está falando, você não é triste, você é mais do que feliz, você é bem-aventurado, você é ditoso, você é completo, você é pleno, você é satisfeito, e você vai ser farto. Aleluia! Você vai ser farto. Aleluia! Quinto e último, eu fecho aqui. Quinto e último para fechar. Jesus, quando ele falou de fome e sede de justiça, ele estava falando de duas coisas essenciais para a vida do ser humano. A primeira, se alimentar. A segunda, beber água, ingerir líquido. Então, quando Jesus falou de fome e sede de justiça, ele falou de se alimentar e ele falou de ingerir algo líquido. Por quê? Porque se eu não alimentar, se eu não beber algo líquido, o que acontece comigo? Não tem vida. A vida humana seria extinta. Se não tivesse comida e nem bebida, a vida humana não existiria. Então, peraí. Se para o ser humano comer, errei aqui. Se para o ser humano viver, ele tem que comer e beber. Olha isso daqui, irmãos. Fala de necessidade para viver. Fala de necessidade para viver. Então, quando a Bíblia fala, vamos aplicar para a nossa vida espiritual. Quando Jesus falou de fome e sede de justiça, ele falou de algo, olha aqui, ó, que é necessário para nós. Ele falou de algo que é necessário. Uma pessoa, quando está com fome, ela vai comer. Uma pessoa, quando está com sede, ela vai beber. Da mesma forma, um cristão, quando ele tem fome e sede de justiça, olha aqui, ó, ele tem necessidade por Deus. Ele levanta cedo para orar. Ele perde o sono de madrugada para orar, para falar em secreto com Deus. Ele usa o tempo que ele tem vago para estudar a palavra de Deus. Ele evangeliza todas as pessoas quando ele tem oportunidade. Quando não tem tempo, ele dá um jeito para orar.
ele dá um jeito para estudar a palavra de Deus. Ele cria oportunidades. Ele chega cedo na igreja e vai embora mais tarde. Irmãos, tem gente que chega atrasado na igreja. Por quê? Porque o começo do culto é oração. E se tem uma coisa que é fundamental para a vida do cristão, para ele ter comunhão com Deus, buscar a Deus, ter uma vida santa, isso significa oração. Oração. Aleluia. Bendito seja Deus. Ele quer passar mais tempo com Deus, irmãos. Aleluia. Olha que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. 1 de Pedro 2,2. Irmãos, um cristão verdadeiramente... Irmãos, se você não dá peito para uma criança recém-nascida, o que é que vai acontecer com ela? A primeira atitude dela, ela vai chorar. E se você não alimentar ela, ela vai morrer. Por quê? Porque no leite do recém-nascido tem todas as proteínas necessárias para a sobrevivência do bebê. Então, olha o que a palavra de Deus nos diz, ó. Buscai, olha aqui, irmãos, ó. Olha aqui, ó. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Deseja, irmãos. Deseje a oração. Deseje a palavra de Deus, deseje a casa de Deus, deseje os cultos, deseje as consagrações, deseje a comunhão com Deus, deseje o leite espiritual, irmãos. Aleluia. Assim como um recém-nascido deseja o leite, nós cristãos temos que desejar o leite espiritual. O alimento espiritual. Aleluia. Eu quero encerrar aqui, irmãos. Eu quero encerrar aqui mais uma vez esse ensinamento. Eu quero encerrar. E a pergunta é, diante de tudo que a gente aprendeu, você tem fome e sede de justiça? Quais são os seus desejos e as suas vontades? São espirituais, celestiais. Você tem o desejo de se parecer mais com Cristo? Você tem o desejo de ser puro e santo? Você tem o desejo de se alimentar das coisas espirituais? São essas coisas que governam a tua vida? São essas coisas que estão em primeiro plano na tua vida? Se é isso, você é bem-aventurado. E sabe qual que é a recompensa? Você será farto. Você vai ser farto da glória de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai produzir frutos do Espírito Santo. Você vai ser farto. Você vai ser satisfeito, pleno, completo, feliz, ditoso, mais do que feliz. Oh, aleluia! Bem-aventurados que têm fome e sede das coisas eternas, das coisas espirituais. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Que essa palavra tenha falado com você. Agora, peraí. Pastor, não é isso que governa a minha vida. Não é isso, pastor, que está em primeiro lugar na minha vida. Isso que o Senhor ensinou. Não é não? Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então eu acredito que depois desse ensinamento, se não era, se o pecado ainda te governa, se os desejos mundanos ainda governam a tua vida, ainda estão em primeiro lugar na tua vida, a partir de hoje, pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do ensinamento da palavra que é viva e eficaz,
O que vai governar e reger a tua vida, o que vai estar em primeiro lugar na tua vida, são as coisas espirituais, as coisas eternas, a presença de Deus, as coisas de Deus, tudo que vem de Deus. Você vai ter fome de Deus, fome da presença, fome da glória. Tudo que você fazer, você vai fundamentar na palavra de Deus. E você vai viver a partir de hoje para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você vai ser bem-aventurado, porque você vai ter fome e sede de justiça, e você será farto, satisfeito, completo e pleno. Deus abençoe. Obrigado por ficar comigo aqui. Deixa eu ver quanto tempo. 1h08, irmãos, de ensinamento. 1h08, irmãos, de ensinamento. Fecha os teus olhos aí. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Senhor, peraí, vamos fazer diferente. Talvez você não era bem-aventurado até agora. Eu quero te convidar a dobrar o teu joelho aí agora e pedir perdão para Deus. E a tua oração fala: Pai, eu quero mudar. Eu quero ter fome e sede de justiça. Eu quero ter fome e sede da tua presença, meu Pai. Eu quero ter fome e sede das coisas espirituais. Pede perdão, confessa os teus pecados, as tuas transgressões diante de Deus aí agora, vai. Que Deus vai te tomar aí. Deixa eu orar por você. Pai, eu te apresento os teus filhos que ficaram até agora, meu Pai, aprendendo a tua palavra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, meu Pai. Aqueles que já eram bem-aventurados, meu Pai, que eles venham continuar sendo. Que esse desejo, meu Pai, venha permanecer no coração dos teus filhos, meu Pai. Que eles venham buscar mais e mais a tua presença cada vez mais. Que eles venham ter mais nojo do pecado cada vez mais. Que eles venham buscar santificação cada vez mais. Que eles venham buscar a tua presença cada vez mais. Que eles venham buscar, meu Pai, as coisas espirituais cada vez mais. Que eles venham ter desejo de orar mais. Que eles venham ter desejo, meu Pai, de meditar mais na tua palavra. Oh, Senhor da glória. Elemantrio, elevácia. Demicala subnihécia. Demanticala subnihe mindaraga. Delewitsi kemino remidácia. Toca nos teus filhos agora, Jesus. E aqueles que não tinham força, meu Pai, que ainda viviam no pecado. Visita eles agora, perdoa os pecados, meu Pai. Limpa o coração, limpa a mente. Responde a oração dos teus filhos agora, dá força para eles. E que a partir de agora, Senhor, os teus filhos, meu Pai, venham ser bem-aventurados. Porque a partir de hoje eles vão ter fome e sede de justiça. Em nome de Jesus. Pai, nos conforma a imagem do teu filho. Nos faz cada vez mais parecidos com teu filho. Nos faz verdadeiros cristãos na tua presença. Tira da nossa vida toda soberba, arrogância, prepotência, desejos pecaminosos. E nos faz santos, meu Pai. Nos faz cheios do teu Espírito Santo. E que o teu reino venha avançar, meu Pai. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu ministério. Que Deus abençoe a tua família. E obrigado por ter ficado aqui até agora comigo. E amanhã é domingo. Mas 9h da noite, irmãos, a gente tem ensinamento aqui. Bem-aventurado. Deixa eu ver aqui. Os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Você vai aprender amanhã às 21h. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma boa noite. Graça e paz sejam multiplicadas na sua vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus abençoe a tua vida, irmãos.